Peguei leve aí com vocês, né? Tá muito fácil, né? Depois que eu fui analisar, que eu vi que tinha que ter aí umas questões de uma compreensão aí mais difícil, não é isso? Tá fácil? Tá não, gente. Deu branco, não pode dar esse branco amanhã, hein? Pelo amor de Deus, amanhã tem que dar tudo colorido, né? Então, olha só, hoje eu resolvi começar de forma diferente. Nós vamos começar com a correção desse simulado, que vocês pediram um simulado impresso. Lembra que vocês colocaram no grupo? A professora Letícia não tinha como, né? Porque eram muitas questões, mas eu fiz esse, além do que tem no slide, para vocês testarem os conhecimentos desses dias todos de estudos. E aí vamos analisar aí cada questão rapidamente, tá bom? Já fizeram? Então, mais um minutinho. A primeira questão fala do Vygotsky, né? São os autores aí da psicologia do desenvolvimento. A segunda fala da história da educação e as tendências, que nós já até fizemos aqui, começamos a falar semana passada, falamos, né, sobre as tendências pedagógicas. A terceira é sobre avaliação, quer dizer, todas são questões que provavelmente, né, na verdade, com certeza vai cair alguma questão relacionada aí a esses temas aí amanhã. Depois vocês me falem no grupo, tá? A segunda é sobre a questão dos protagonismos nas aprendizagens básicas, né? A terceira, uma questãozinha aí da educação infantil, tá? E a quarta aí, que diz respeito a todos, que é o ensino da matemática, mas de uma forma mais didática, né? Aquela matemática lá do 1º ao 5º ano, né? Relacionada aí dentro da educação. Então, vamos lá. Primeira questão. Vygotsky acreditava que a aprendizagem na criança podia ocorrer através... E aí, lembra que semana passada eu falei do Vygotsky, coloquei algumas palavrinhas-chave? Então, para vocês responderem uma questão dessa, vocês têm que saber as palavrinhas-chave do Vygotsky, né? Então, qual a palavrinha-chave principal que vocês vão colocar aí, que vai gabaritar essa primeira questão? Então, a letra A, ele fala do diálogo. Então, a aprendizagem na criança podia ocorrer através do diálogo, da avaliação, da memória. Letra B, do jogo, da brincadeira e da instrução formal. Letra C, da participação, do trabalho e da iniciativa. E letra D, das relações, do jogo e da cooperação. Quais que vocês colocariam aí, se essa questão caísse amanhã no processo seletivo sobre o Vygotsky? Qual? B de bola? D de dado, muito bem. Então, olha a palavrinha-chave aí do Vygotsky, gente. Interação, né? Então, a criança aprende como? Interagindo com o outro, lembra? Nós falamos disso semana passada. Na interação com o outro, né? Que é uma, assim, é uma teoria importantíssima dele, quando fala lá desse interacionismo, mas com o outro ele aprende, tá? No jogo, sim. O jogo é importante aí na teoria do Vygotsky para a aprendizagem. E a cooperação, né? A cooperação é o quê? É nada mais aí, se você for pensar em palavras-chave, do que o ZDP, onde o aluno ele vai conseguir aprender com a ajuda do outro. Então, nessa cooperação mútua, né, se ajudando aí, vai ocorrer também essa aprendizagem. Então, a resposta correta aí é a letra D de dado. E aí, a segunda está fácil demais também, né? Eu não quis dificultar a vida de vocês, que eu já sabia que está muito cansada aí no último horário.
Então, na história da educação brasileira, muitas foram as transformações pelas quais passaram as escolas e a prática didática. Então, ao longo do tempo, né, a educação brasileira, ela passou por várias transformações, tanto na escola como na sua prática. Tá? E aí, considerando a pedagogia progressista, as 3 tendências pedagógicas que se manifestam são... Alguém falou diferente de C? Letra E. Então, olha só, eu falei semana passada sobre a diferença da progressista e a progressivista, lembra? Então, de acordo com o gabarito e com certeza, né, a resposta correta aí da progressista, que é diferente da progressivista, é a letra C. Libertária, libertadora e crítica social dos conteúdos. Então, essas são as tendências da pedagogia progressista. Não esqueça, porque essa é muito, muito fácil. Não tem como vocês dar bobeira e errar uma questão dessa, galera. Tá? Não, por exemplo, a letra E, ela não poderia ser, a libertária e a libertadora está certa. Mas olha a última, né? Pegou aí na tecnicista, tá? Então, fiquem atentos aí, que parece que a questão é tão fácil que vocês vão lá e acabam errando, né? Terceira questão, acerca da avaliação mediadora, descrito por Jussara Hoffmann. É correto afirmar que... Essa aí vocês colocaram qual? Então, veja, a primeira, a letra A, a avaliação deve ser como um controle. Quando fala controle, você já descarta. Se está falando em avaliação mediadora, e aí a gente lembra que não adianta só vocês decorar, da autora Jussara Hoffmann, que ela critica o tempo todo essa avaliação tradicional, que ela fala muito na avaliação mediadora, né, dessa ação aí provocativa do professor sobre o aluno, não tem como colocar essa aí. A letra B, somente, olha a palavrinha, somente, cuidado amanhã com essas palavras. Somente o sistema de avaliação tradicional e classificatório assegura o ensino de qualidade. Está gritante, essa está muito feia, né? Então, essa é justamente o contrário. Antigamente, lá na tendência tradicional, era assim, né? Que era aí a questão da classificação, mas hoje a gente sabe que é qualitativamente, não é quantitativamente, não é só classificar o aluno, certo? A letra C, a manutenção das provas e notas, é a garantia do sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Aí você fica pensando, então, a manutenção das provas e notas... Então, é só isso, uma avaliação somatória, né? De provas e de nota. Então, somar o que o menino conseguiu numa determinada prova, num determinado exercício. Então, não é só isso a garantia de um processo de aprendizagem, né? A gente sabe que é muito mais do que isso. E aí, a letra D, que é a correta, tá bom? As avaliações devem ser como uma ação provocativa do professor. Então, é o quê? Levar o aluno a questionar, levar o aluno a raciocinar, né? A analisar. Você vai provocar a situação para que ele consiga chegar aí a uma certa autonomia, né? Então, é a ação provocativa do professor, desafiando. Então, o tempo todo a gente tem que desafiar os nossos alunos, para que eles aprendam, né? Então, a refletir sobre as situações vividas, a formular, a reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido. Olha que lindo. Linda essa questão. Tem alguma coisa feia aí nela? Que destoa aí todo o corpo do texto? Não tem. Está muito bonita, né? Lembrem disso. A avaliação deve ser classificatória e a última, né? Pois somente dessa forma o aluno se tornará capaz de enfrentar a sociedade competitiva. Então, também essa aí não é, né? A avaliação, a gente sabe, na nossa LDB, né, na nossa legislação, que ela não pode ser só classificatória, ela tem que ser qualitativa, os aspectos devem
né, se sobressair aí aos quantitativos, né? Então, qualitativamente, se sobressaindo sobre a quantidade, tá? E a quarta questão, a realidade tem mostrado que um dos grandes desafios na implementação do ciclo de alfabetização é de assegurar às crianças o direito, fiquem atentos amanhã aos direitos, tá? Os direitos de aprendizagem básica, porque todas as políticas públicas de hoje, né, já de algum tempo, é para o direito às aprendizagens com qualidade, tá? Então, esse direito aí, nesse tempo de 3 anos, que é a alfabetização, né? Isso pressupõe que o protagonismo das ações estejam centrado nas crianças. Vejam, não é mais o professor. Olha a rede aí que eu falo para vocês. A educação, alguém me falou, nossa, Ivone, é muito conteúdo, né? Como que a gente vai aprender em pouco tempo tantos conteúdos assim? O que vocês têm que ter em mente, galera, para passar num processo seletivo e num concurso público? É muito conteúdo, mas estão todos interligados. Todos. Então, se você aprendeu sobre a tendência da pedagogia tradicional, você vai saber que na avaliação, que é o assunto avaliação, ela não pode ser mais classificatória. E você vai aprender aí que hoje ele está centrado na criança, essas ações, e não mais no professor, como era na tradicional. Então, uma coisa vai ligando a outra, tá? É isso que vocês têm que ter em mente, que aí vocês não vão esquecer nunca mais, tá? E aí, diante disso, né, ele pressupõe que esse protagonismo das ações esteja sentado nas crianças, o que exige necessariamente que haja uma revisão de exceto. Olha o exceto aí. Exceto quer dizer o que não entra, né, dentro dessas ações, dessas políticas públicas afirmativas. E aí, qual que vocês colocaram? C. Então, entre as propostas pedagógicas, né, que têm que ser atualizadas, alinhadas aí com os documentos oficiais, de acordo com a realidade atual nossa, entre os espaços e tempos escolares, que isso conta dentro desse protagonismo aí dessas ações, mas, e vários aspectos que direto ou indiretamente influenciam no direito de aprender das crianças. Mas investimento unicamente na formação do professor? Não. Se tivesse assim, investimento na formação inicial do professor, né, estaria certa. Mas aí, quando colocou a palavrinha, olhem o que vocês têm que prestar atenção amanhã, vai estar muito fácil essa prova. É nas palavras. Vocês não têm que se ater a só o texto. O que está perguntando? Claro, interpretação de texto. Quem é ruim de interpretar um texto, realmente vai ter dificuldade ali na hora da prova. Então, vamos estudar mais português e interpretação. Mas vocês têm que analisar o texto e as questões, quais as palavrinhas que está destoando da frase toda, né? Ela vai ter ali toda certa, mas tem uma palavra que está destoando. E, no caso aí, essa palavra unicamente, porque a gente sabe que não é só unicamente, tá? Mas também na formação inicial, sim, dos professores. E aí, a exceto, no caso, a errada é a letra C, tá? E a quinta, na história do brinquedo na educação. Eu vou mandar depois, vocês vão acompanhar aqui, né? Porque, olha só, não tem aquele slide que eu mandei para vocês semana passada? Seria a continuação da aula de hoje. Mas eu achei que perdeu a graça, porque vocês já viram, né? Na verdade, foi um estudo a mais para vocês aprenderem em casa. Então, como eu sou muito inquieta, falei, não, eu não vou repetir o que elas já estão vendo. Eu vou repetir, mas de uma maneira diferente. E aí eu refiz algumas páginas dos slides, tá? Para ficar tipo menos cansativo, para vocês estudarem mais. Então, vocês têm todo o conteúdo dele no grupo, que eu mandei semana passada. Eu vou mandar de novo, porque tem gente nova no grupo. E vou mandar esse aqui de novo, que está bem diferente aí, tá? Para vocês se apropriarem mais. Vamos lá, então. Então, está aqui o nosso aulão. Falamos semana passada, só recapitulando, da LDB. Então, nós já falamos da LDB semana passada, lembra? Como se organiza a LDB,
né? Que vem primeiro a União, depois os estados, município e Distrito Federal, o que cabe aí a cada uma, né? Vocês podem dar uma pincelada hoje em casa, inclusive nos slides que está lá. Então, falei também sobre a educação infantil, que é de 0 a 5 anos, de 0 a 3, né? Que é a creche, de 4 a 5, que é a pré-escola, não é isso? Então, falamos um pouco sobre todas essas questões. E aí eu coloquei aqui os slides só sobre os níveis e modalidade de ensino, porque vocês já viram. Mas aí vocês têm que lembrar disso aqui, ó, níveis e modalidade de ensino. Então, a educação escolar, como eu falei para vocês semana passada, está dividida em educação básica e superior, não é isso? Então, a educação básica está aí, ó, educação infantil, de baixo para cima os slides. Educação infantil, fundamental e ensino médio. E o ensino superior, né, de graduação e pós-graduação. É o que vocês não podem esquecer amanhã, para não confundir. Educação escolar é uma coisa, educação básica é outra, certo? Então, a educação escolar é formada pela educação básica, né, que é infantil, fundamental e médio, e pela superior, não é isso? E aí tá, ó, a educação básica, ela tem várias modalidades de ensino. Pode cair aí para vocês também. Então, ela tem educação profissional, educação de jovens e adultos, educação do campo quilombola, né, que não está aí, educação indígena. Todas elas fazem parte, educação especial, das modalidades aí da educação, tá bom? E aí, a educação escolar, como eu falei, que vocês não podem esquecer, porque são questões que caem, né, nos processos seletivos e no concurso público, é educação básica e superior. E a básica formada aí, como vocês já sabem, pela infantil, fundamental e médio. Falamos um pouquinho do currículo, lembra? Então, a concepção de currículo está lá nas diretrizes, né, está lá na LDB, está lá na BNCC. Então, as concepções de currículo, eles perpassam todo o ensino e aí levam em conta as experiências escolares, as relações sociais, as vivências e saberes dos estudantes. Não esqueçam disso. Essa é a base do currículo escolar. Ela leva em conta as experiências, ela leva em conta essas relações sociais que se dão no meio em que o estudante está e também as vivências e saberes dos estudantes. Estão aí descritas nas diretrizes curriculares nacionais, né, na LDB e na BNCC. E aí, olha só, o que eu queria que vocês aprendessem, porque aí eu não vou estar dando aqui só para vocês decorarem. Todos os autores, quando eu falo de rede, estão interligados, todos os assuntos da educação. E, assim, o que mais cai, quais os autores que mais caem nos concursos que vocês têm que ir com calma em casa, porque vai ter o concurso, vai ter outros processos seletivos, pesquisar, né, e aprender sobre a teoria deles, que é tudo que a gente fala aqui. Por exemplo, quando você fala em currículo, teoria de currículo, de quem que você está falando? Aí, quando você fala assim, num autor da educação, Tomás Tadeu da Silva, que é um autor, olha o livro dele aí, chamado Documentos de Identidade. Então, nesse livro, ele coloca todas as teorias da educação que perpassa desde o início da tradicional até os dias atuais. Né? Então, são leituras que vão favorecer a aprendizagem de vocês. Que vocês vão, a gente compreende todo esse contexto aí histórico, político, e essas transformações, esses movimentos sociais que passaram, né, da educação até os dias atuais. Está aí, tá? É muito importante a gente saber sobre as teorias do currículo. E aí, ele fala sobre as teorias do currículo, que é o que a gente estuda aí nas teorias da educação, né? Que vocês estudam em vários artigos, textos, mas que foi colocado aí por esse autor. Está aí, ó, teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. Então, pode cair alguma questão sobre isso? Pode. E aí, cada uma dessas teorias, elas discorrem sobre o tempo, né? Aquela linha do tempo que eu falei para vocês que a gente tem que ter a base da educação sobre o currículo. Então, como era o currículo na educação tradicional?
o ensino, a aprendizagem, tinha a avaliação, a metodologia, a didática, que era diferenciada, a organização, o planejamento, se falava em eficiência, que aí vem, dentro dessa aí, cabe, né, o tecnicismo, e os objetivos. Então, esses são os conceitos, as palavrinhas-chave do currículo tradicional. Tá? Nas críticas, se fala muito em ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, do capitalismo. Então, era uma pedagogia crítica do currículo. Tá? As relações sociais de produção, como se dava, emancipação, libertação, o currículo oculto. Olha, o currículo oculto é um termo que cai muito em concurso público, né? Então, o que é um currículo oculto? Está aí também, foi tirado da teoria, né, de suas pesquisas aí desse autor, quando fala sobre currículo. Tá? E as pós-críticas, que é, segundo eles, o que acontece até os dias de hoje. A alteridade, identidade, diferença, subjetividade. Hoje já se fala muito em significação, não é isso? O discurso, o saber, poder. A representação, se fala muito em cultura, gênero, raça. Então, tudo isso é falado no currículo de hoje. Ó, etnia, não é isso? Sexualidade, está lá dentro do currículo das pós-críticas. Multiculturalismo, quer dizer o quê? Múltiplas culturas. Né? Então, essa é a teoria pós-crítica do currículo. Então, ele colocou todas e ele diz que, assim, nenhuma é mais importante que a outra, mas é para contar o tempo histórico de cada uma, que até hoje, por exemplo, essa tradicional acontece aí nas nossas escolas, que a gente sabe, esse currículo aí ainda tradicional. Né? E aí, dentro disso tudo, nós temos a concepção do currículo da Serra. Né? A concepção do currículo da Serra é como um espaço sociocultural. Então, a questão do multiculturalismo, levar em conta as várias culturas existentes nas suas redes escolares. Então, cada escola, cada bairro, não é isso? Cada comunidade tem a sua cultura. Então, tem o currículo que a gente deve seguir, né, lá da prefeitura, a nacional, mas aí a gente tem que levar em conta essa questão sociocultural de cada comunidade em que a unidade escolar está inserida. É isso que diz essa concepção de currículo aí. Então, esse espaço de criador de cultura, né, de relações, de troca, de experiências e de sentidos, tudo isso está inserido nessa concepção de currículo da Serra. Então, é trazer o sujeito, né, o aluno como sujeito de direito, levando em conta essas experiências dessa cultura, desse aluno, que também tem que estar presente aí nesse cotidiano escolar. Tá? Então, é mais ou menos essa a concepção de currículo da Serra, é levar em conta os diferentes sujeitos que estão inseridos aí nas suas unidades escolares. E aí aqui não apareceu, né? Não sei porquê nesse slide, mas essas aí são a legislação, os documentos oficiais que norteiam aí toda essa questão de currículo. Então, a gente tem aí, ó, a Constituição, a LDB, nós temos o Plano Nacional da Educação, os PCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e a BNCC. E nós temos que conhecer cada um deles. É muita coisa? É. Mas qual é a minha dica para vocês? Não estudem só agora, um mês antes do processo seletivo e do concurso. Ah, mas, professora, a gente trabalha demais. Eu sei disso. Eu também trabalho muito, igual vocês, o dia todo. Tenho 2 cadeiras. Mas se nós temos um objetivo, se vocês têm, que é passar num concurso para se efetivar, tem que estudar desde sempre. Então, fora dessa obrigatoriedade, acabou o processo seletivo, a professora Ivone falou, hoje eu vou pegar a BNCC e eu trabalho com a educação infantil, então eu vou lá estudar um pouco sobre a parte que me cabe aí, que é a educação infantil. Né? Quais os eixos norteadores, quais os direitos de aprendizagem da educação infantil, a rotina. Gente, estudo ninguém tira da gente. Né? O que vocês vão aprender, ninguém vai tirar. Então, esses são os instrumentos legais que tratam dos currículos, né? Está aí agora.
Aí a gente tem cada um deles, olha, a Constituição Federal e a Educação, os parâmetros curriculares nacionais, mas está defasado, professora, né? Você está ensinando errado. São parâmetros, são documentos legais que estão aí ao longo do tempo que passaram e norteiam. Então, os outros que estão hoje, eles só fizeram o quê? Atualizaram esses aí. Mudaram o nome, né? Então, mudaram, nós temos as diretrizes, não é mais parâmetros, mas ele foi um importante aí, organizador, né, de garantia aí desses direitos de aprendizagem, dessas diretrizes. E as diretrizes, hoje é atual, olha. Gente, estudem as diretrizes, eu já falei para vocês. Todos os assuntos da educação estão lá dentro. Todos os direitos que cabem, toda a rotina da educação infantil ao ensino médio, as normativas, tudo está lá dentro. É um documento riquíssimo, tá? Muito rico. Então, ele está aí, né? Ele é um ponto de partida, né? E a BNCC, olha, é um documento de caráter normativo. Tá? Aí é um conjunto também, junto com as diretrizes. A diretriz não está desatualizada, tá? Ela veio, o nome, olha, diretriz, né? São as diretrizes para a educação básica. BNCC, caráter normativo, normas, né? Orientações para que vocês saibam aí como que vão agir dentro da educação no qual vocês trabalham, tá? E aí a gente tem as tendências pedagógicas de teoria da educação, que eu falei para vocês semana passada, e o que vocês têm que saber dela. Então, a gente falou da tradicional, da progressiva, progressivista, tudo que cai no concurso. Mas, para aprender realmente, vocês têm que saber os autores que analisam aí essas diferentes linhas, porque aí a gente tem o Saviani, né? A gente tem o Libânio, a gente tem a Mizukami, todos eles falam dessas abordagens aí que fala da aprendizagem, do aluno, do professor, do currículo. Então, esses são os autores que classificam as teorias em diferentes classificações aí. O Libânio, né, já é famoso aí entre vocês. Eu sempre falei isso no meu cursinho desde 2011, quem me acompanha sabe. Quer passar num concurso público? Estude aí o Libânio. Esse livrinho aí, olha, para quem é da educação, ele é a nossa Bíblia. Vocês já leram esse livro? Eu não tive tempo hábil, eu ia comprar ele para sortear hoje aqui para vocês, mas, infelizmente, o dia todo trabalhando fica difícil da gente sair, né? Um no grupo e outro no outro. Boa ideia. O concurso. Beleza. Eu sempre sorteio eles nas minhas aulas. Então, ele é o Papa da educação, é a Bíblia da educação. Aí tem tudo. Ele é antigo, mas, ao mesmo tempo, é atual, porque as questões dele caem em concurso até hoje. Ele é citado em concurso até hoje. Então, ele fala desde a avaliação do currículo, essas classificações aí das tendências, está tudo aí, né, dentro do Libânio. Então, veja, as tendências dele aí, olha, tendências pedagógicas brasileiras, está lá dentro desse livrinho. Essas tendências que vocês estudam até hoje, das questões que caem no concurso. Tendências liberais e tendência progressista. Ele classificou. E essa classificação serve até hoje nos concursos. Então, vocês viram, eu não estou dando peixe para vocês, eu estou dando um anzol para vocês pescarem. Aprenderem quais os autores principais, estudarem ele fora, né, do que está posto aqui, que é o processo seletivo. Acho que isso é o mais importante que eu tenho para dizer para vocês. Então, a gente tem as tendências tradicionais, que a gente já estudou. Olha, tradicional, renovada progressiva, renovada não diretiva, que é a escola nova, e tecnicista. Acabamos de fazer um simulado aí sobre elas, né? E as progressistas, que é a libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos. Cada uma delas tem um autor, tem um tempo histórico, né? E tem como era a linha de pensamento aí em relação à aprendizagem, avaliação, o currículo, que é o mais importante para vocês. Então, está aí, ó.
só muda os autores. Por exemplo, a renovada progressiva, ela vem mais do autor do Karl Marx, lembra? O aluno ele é um ser ativo, está lá no centro. E a renovada não diretiva da Escola Nova, do Weber, né? O Anísio Teixeira, lembra daquele movimento, o Manifesto dos Pioneiros? Então, muda muito o movimento revolucionário da época, essa teoria, mas são muito parecidas em relação à aprendizagem do aluno, né, a relação professor-aluno, em relação ao ensino, que é colocar o aluno como centro, tá? Muda muito pouco, tá bom? Não, é o que eu te falei, muda o autor, né? É escola nova porque, olha só, esse movimento renovada, não diretiva, renovada, progressiva, ele se chama escola nova por quê, galera? Porque ele veio se opor à escola tradicional. Ele veio se opor à tendência tradicional, por isso que era tudo chamado de escola nova. Quer dizer, uma nova escola, um novo aluno, um novo método, um novo currículo, dessa questão aí, entendeu? E aí a concepção da educação, olha, as tendências liberais, que é a progressivista, elas são tendências reprodutivas, é isso que a gente tem que saber. Então, ela reproduz a sociedade vigente da época, ela não critica, né? Ela não critica o sistema, ela não critica a escola, ela não critica a sociedade, é só reprodutivista, que é as tendências liberais. E as emancipatórias, tá aí, ó, as progressistas, ela veio, né, com essa questão mais de crítica à sociedade, à política, então, mais ou menos aí a diferença entre elas. E aí, nessas reprodutivistas, a gente tem a tendência tradicional, como eu já falei para você, é John Day, desculpa, né? É o percursor da escola nova aí, que foi um americano, onde se inspirou a ideia realmente da escola nova, onde vários estudiosos da educação brasileira, que faziam parte da elite, foram estudar na Europa e lá se depararam com essa nova revolução de ensino, enquanto aqui no Brasil, né, ainda se configurava aí essa pedagogia tradicional. Então, esses educadores, aí, Anísio Teixeira, lembra? Lourenço Filho, e eles trouxeram aí essas ideias revolucionárias da Escola Nova para o Brasil. E as progressistas, né, que é a pedagogia crítica e política, aí tem a Libertadora de Paulo Freire, cada uma delas tem um autor, né, que estudou e que fez a pesquisa sobre a teoria. Tendência crítica social dos conteúdos, então temos aí o Libânio, que é brasileiro, Saviani, só para a gente saber, tá? E tem aí, olha, a Mizukami, vocês já viram falar dela no concurso? Já, vocês não estão lembradas, tá? Mizukami, fala das abordagens do processo ensino-aprendizagem. É uma autora e, ultimamente, tem caído muito dela nas provas. Vocês vão lembrar agora, ó. Ela é citada a sua teoria como abordagens pedagógicas. Muda muito o nome, mas são autores que falam sobre as tendências. Então, a abordagem tradicional é comportamentalista, abordagem humanista, cognitivista, ela fala muito de Piaget e Vygotsky, né, a abordagem sociocultural, e essa última aí, que é recente, a abordagem está junto virtual, é recente. Mas até a abordagem sociocultural, das abordagens pedagógicas da Mizukami, cai no concurso público. Tá? E aí está as tendências de acordo com Saviani. Saviani e Libânio também, sobre as tendências pedagógicas, está aí. O Saviani fala muito das teorias, então, teorias não críticas, pedagogia tradicional, pedagogia nova, pedagogia tecnicista. As teorias críticas reprodutivistas, questões de concurso, galera, olha aí. Violência simbólica, aparelho ideológico, escola dualista. Vocês já fizeram questão de concurso público sobre esses conceitos aí, dessas teorias aí, crítica reprodutivista, tá? E as críticas libertária, libertadora e a pedagogia histórica crítica. Todas elas fazem parte aí dessa gama de autores da educação que vocês têm que aprender e não decorar
Quando acabar esse processo seletivo, aí vocês vão me falar, né? Que, para não confundir em outros concursos, né? Que falam aí sobre essas tendências aí da educação. E qual a tendência da Serra? Vocês estão fazendo um concurso, um processo seletivo, né, da Prefeitura de Serra. Então, a tendência da Prefeitura da Serra, a visão da Serra para a educação, dentro de todas essas tendências que nós estudamos, é uma perspectiva sociocrítica. Então, essas últimas aqui, ó, Pedagogia Histórica Crítica, lá de Saviani, Crítica Social dos Conteúdos, só muda o nome dependendo do autor, tá? Só muda o nome, por isso que vocês têm que conhecer todos. Ah, eu errei, porque a professora Ivone ficou lá falando do Saviani, do Libânio na sociocrítica, mas apareceu lá, foi outro nome. Todos eles fazem parte dessa tendência, vai mudando o nome que cada um dá de acordo com seus estudos. E todas as questões caem sobre um ou outro. Uma vai cair sobre o Saviani, sobre essa tendência aqui dele. Né? Outra pode cair sobre a tendência do Libânio. É tudo a mesma coisa, mas muda algum conceito. Né? Algum conceito aí, algum nome. É o que vocês têm que saber. Então, vejam, visão da Serra, sociocrítica, escola como espaço educativo, uma comunidade construída pelos seus componentes, um lugar em que os profissionais podem decidir sobre o seu trabalho e aprender mais sobre a sua profissão. E aí as diretrizes curriculares e as orientações para a Serra. Então, todos os sujeitos, né, da educação com essa ressignificação do seu conhecimento, né? Então, é potencializar o diálogo entre esses diferentes níveis e diferentes saberes que atravessam aí esse cotidiano. Então, a Serra fala muito, né, nos seus documentos aí orientadores sobre esse sentido de rede, né, de cotidiano, que são autores aí, nesse caso aí, da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Foi quando foi formada aí essa concepção de currículo. Então, tudo a gente tem que saber as palavrinhas-chave, saber que autor fala isso, para você ligar aí uma coisa com a outra. E a avaliação na concepção da Serra? Então, vejam, além do aspecto quantitativo, esse caráter processual e qualitativo. Então, o que está prescrito lá na legislação, na LDB. Essa é a avaliação da Serra, tá? Está aí, ó, a possibilidade diagnóstica e mediadora. Então, a avaliação diagnóstica e mediadora ao longo aí do período letivo, tá? Então, até aí a gente falou das tendências, ficou claro? Sobre um pouco aí da visão da Serra, essa avaliação, que vocês viram que está de acordo com tudo que nós falamos? Com todos esses parâmetros, que não está muito longe, né? Ela não está muito longe de tudo que foi falado. E aí nós temos a perspectiva de Vygotsky, sócio-interacionista. Vygotsky e Piaget, cai muito no concurso público, tá? Já falei para vocês semana passada sobre as palavrinhas-chave deles. Está aí, né? É uma abordagem sócio-interacionista. Ele veio aí do materialismo histórico e dialético, tá? É a interação do sujeito com o meio. Lembra que eu falei as diferenças entre Piaget e Vygotsky? Que para Vygotsky o aluno ele desenvolve e aprende ao mesmo tempo, né? Então, para Piaget ele já pontua mais o individual, o sujeito, o aluno, ele desenvolve para depois aprender. É quando ele coloca lá, enfaixado lá as fases do desenvolvimento, certo? E aí tem umas características sobre o Vygotsky, né? Ele fala sobre o desenvolvimento humano e aprendizagem, fundamentou sua teoria no materialismo histórico e dialético, percursor da teoria socio-interacionista e teoria sociocultural, histórico-cultural. Eu vou estar mandando o e-mail, o slide para vocês, e vocês vão estar vendo aí essas características do Vygotsky. E o Piaget é a teoria cognitiva. Lembra que eu falei para vocês? Piaget é biólogo cognitivo, né? Então, as suas palavrinhas-chave, assimilação, acomodação, adaptação,
Equilibração, desequilíbrio, estrutura cognitiva. Como que cai no concurso? Pode cair uma questão assim, quem fala, né, de estrutura cognitiva relacionada a algo lá e tal, equilíbrio. Aí você vai ver, aí tem lá os autores, que o Vygotsky, ele não fala de assimilação e acomodação, aí você já vai descartando, né, porque você estudou sobre o autor. Então, você sabe as palavras-chave deles relacionadas aí ao... Essa aqui é histórico-cultural, né? A uma e a outra autor, tá? Então, teoria do desenvolvimento humano, psicologia do desenvolvimento, tem que estudar os autores lá. Então, a gente tem Piaget, Vygotsky, Vallon, todos eles falam como que o indivíduo se desenvolve e como que ele aprende. Pincelem as ideias principais deles. Não precisa ler o livro todo, porque não dá tempo. Mas quais as ideias principais de um e de outro? Também, assim, vários autores, né, da educação que cai. Como eu falei para você, é muito amplo. A gente não tem como colocar todos aqui, senão a gente passaria o dia todo. O que você tem que saber é que todos eles vão analisar a educação, né, de um ponto de vista aí mais sociocultural, mais voltado para o aluno, mas que eles fazem a discussão e a reflexão sobre as teorias que já passaram na educação dos tempos antigos até os dias atuais, tá? Mas sempre colocando o aluno aí no eixo, né, no centro, tá? E aí o Plano Municipal da Educação, muita gente ficou preocupado. Professor, e o Estatuto do Servidor, o Plano Municipal, né, a Lei Orgânica, gente, quantas questões vão cair deles? Vocês viram? Então, assim, o que a gente tem que se preocupar? É as questões que caem, né, a quantidade maior, os conhecimentos pedagógicos, né, as específicas de cada um de vocês. Essas aqui caem 2, no máximo, questões. A gente tem que saber? Tem. E aí, o que vocês vão ver? A Serra, ela tem um plano municipal de educação. Tudo que é bonito, tudo que é de direito, tudo que está na LDB, vai estar condizente com o plano. Então, como não tem tempo hábil da gente estudar tudo, não adianta hoje você chegar em casa e pegar o Plano Nacional da Educação todo e ler, ficar focada ali na Lei Orgânica da Serra, se vai cair 1 ou 2 questões, né? É universalizar, está aqui, ó, diretriz do Plano Municipal de Educação da Serra, universalização da alfabetização, do atendimento escolar, promoção da cidadania, superação das desigualdades, né, educacionais. Tudo isso está já amparado nos parâmetros legais que vocês estão estudando. Isso tudo aí está nas diretrizes, né? Está lá na BNCC. É a garantia de padrão de qualidade da educação. É isso que eles não vão colocar aqui alguma coisa que vai destoar aí dessa questão da educação. É isso que vocês têm que ter em mente, porque não dá para ler todos esses documentos aí com 1 mês, né? Formação para o trabalho e a cidadania, olha aí, tudo isso está dentro da LDB. Vocês já sabem dos princípios da LDB. Né, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do município. Então, o que ele fez? Ele direcionou para o município, é isso que vocês vão lembrar, do município da Serra. Tá? Valorização dos profissionais está lá na LDB também. Aí tem o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, a mesma coisa, né? Vai cair o que está já relacionado aí às diretrizes, à legislação, oficiais. Então, o objetivo do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, enfatizar o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática. Está lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Tudo isso, tá? Só que aí eles vão direcionar, como eu falei para vocês, para o município. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que ter essa ordem dentro da nossa cabeça, pensar do macro para o micro, né? Então, tudo que está lá, igual a gente falou aqui da União, Estados, município, são as mesmas leis,
muda a diversidade local, né? Muda o direcionamento para o município ou para o estado, tá? Então está aí a Lei Orgânica da Serra, ó, segurada mediante a integração da União, do estado e do município. Viram? Não está nada diferente, que vocês têm que ficar aí preocupados se cair uma questão aí dessa legislação municipal. Vocês viram quando eu falei de concepção de avaliação da Serra, qual o currículo da Serra, qual a visão da Serra? Está diferente dos outros assuntos que eu falei para vocês, lá das tendências pedagógicas, dos dias atuais, dos direitos, não está, né? E aí o que vocês vão se ater lá amanhã? Na questãozinha que vai vir toda bonita, de linda, e uma lá no meio toda errada, né? Uma palavrinha, é isso que vocês têm que se atentar, tá? Então está aí a lei orgânica, olha, é prioridade no ensino pré-escolar e municipal. Por quê? Lá na legislação diz o quê? Quais as prioridades do município. Está de acordo, não está diferente. A gente já teve essa aula aqui sobre as atribuições do município, dos estados, da União, né? Então, também aí não está diferente, tá? E aí o que pode cair é isso aí, olha. Essa questãozinha aí, que na verdade não é uma questão, é um artigo, ela caiu no último concurso da Serra de 2012. Eu tenho as provas todinha lá do concurso da Serra. Essa foi uma, né? Até de um processo seletivo que acho que teve de prova que muita gente errou. O território do município, no caso da Serra, será dividido para fins administrativos em 5 distritos a saber. Então, está aí, ó, a sede municipal, Calogi, Carapina, Nova Almeida e Queimado. E aí, o que aconteceu aí? Eles mudaram, não foi? Eles mudaram aí, colocaram outro município. Eu não sei se foi Fundão, eu não lembro. Eu não lembro. E Calogi, todo mundo ficou, mas eu não conheço Calogi, nunca vi Calogi na Serra, né? Para quem mora para cá, quem mora em Jacaraípe. E aí errou. Muita gente errou essa questão quando caiu. Lá em 2012, no processo seletivo, o último que teve lá do processo seletivo. Então, é uma questão aí, sim, essa é uma questão que vocês têm que saber, tá? Na história da Serra, o que vocês têm que saber que pode cair? Qual a data lá que iniciou, né? O município da Serra que começou. Então, essa data aí de emancipação, essa data da fundação, essas questõezinhas aí que vocês têm que saber, tá? Eu vou mandar esse slide para vocês. Aí a gente tem a educação especial do município da Serra. Galera, a mesma coisa dos documentos oficiais. A educação especial da Serra, ela segue os mesmos parâmetros da legislação nacional. Tem que ter um currículo adaptado, uma possibilidade, a terminalidade específica dos alunos. Não é diferente. Se você pegar LDB, vai lá na educação especial. Está lá a mesma coisa, tá? Então, eles mudam alguma palavrinha, ó. Necessita de apoio contínuo, intenso, adaptação curricular significativa. Então, eles põem alguma coisa assim, mas no final é o que segue a legislação vigente, tá? Para vocês não esquecerem isso aí. E aí, o atendimento educacional especializado, que é o AEE, ele tem atividades, recursos de acessibilidade, também igual aos parâmetros, né? Essa educação especial, ela tem essa função complementar e suplementar, que também não é diferente aí da legislação. E aí a gente parte para um simulado, tá? Então, vamos fazer outro simulado. Vocês querem falar de algum assunto que eu não falei aqui, que tem alguma dúvida? Então, essas dicas que eu dei, as normas seguem os currículos, a BNCC, tudo segue a legislação nacional, né? Então, isso que vocês têm que saber. Então, está aí uma questão sobre a tendência pedagógica. Cai muito. Se tiverem dúvida, estudem hoje à tarde a dúvida que vocês têm. Esquece as que vocês já sabem. Mas falaram lá na internet, o professor tal,
ou fulano, que hoje a gente tem que descansar, relaxar, tomar um chazinho. Deixa para tomar esse chazinho amanhã quando acabar a prova, tá? A minha dica que eu dou para vocês é: estudem até a exaustão. Pensem no ticket. Para quem vai... Olha aí, ó. Pense em algo que vai motivar. Pensa no ticket aí, que agora é 2. Ó, me arrependi de ter saído da prefeitura. Eu tinha 2 cadeiras na prefeitura efetiva. Aí enjoei das 2. Fui lá, fiz o concurso para o Estado, passei no Estado. Aí hoje eu sou efetiva na prefeitura e no Estado. Perdi o ticket. Vou voltar para a prefeitura, tá? Hoje está maior. É isso aí, galera. Então, vamos lá. Então, olha, hoje vocês estão motivados aqui, estudando comigo até 1, 2 horas já vai dar, porque vocês estão motivados. Qual a motivação de vocês? Passar amanhã nessa prova, certo? Então, amanhã, quando vocês estiverem pensando, fazendo lá o processo seletivo, pensa no ticket, pensa no salário, esquece lá a dor de cabeça, leva remédio, né? Leva água, leva tudo e vai pensando na prova, foca na prova. Depois vocês descansem, vai lá para casa, relaxem, tá bom? Então, vamos lá. A pedagogia progressivista, aí como vocês viram, cai muita questão sobre ela, propõe a transformação da sociedade, questionando suas relações. Então, levando a educação como instrumento de transformação social. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro? Falso, galera. É fome já, é? Vocês acabaram de ver aqui sobre a teoria aí da tendência? Então vejam, não confundam progressivista com progressista. Anotem aí no caderninho de vocês. Qual a diferença da tendência progressivista para a progressiva? São muito parecidas. Amanhã a prova é 3h30, é isso? 3h30. A mente vai já estar igual vocês aqui estão agora, cansados. E aí vocês vão olhar e vão falar, verdadeiro, é falso, tá? Pensem nisso, não descansem a mente de vocês. E amanhã não tomem o chazinho lá da Luziene, de poejo e erva doce, tá? Porque vocês não podem também ficar muito relaxados. Tem que estar com a adrenalina aí um pouco lá em cima. Deixa para tomar o chazinho depois da prova. Então, vejam, não confundam progressivista com progressista. A pedagogia progressista está de acordo com a ideia citada na questão, a progressista, lembra? Que tem as liberais, que elas só reproduzem a sociedade vigente. A progressivista, que é a da questão, está alinhada com o capitalismo, não é uma pedagogia crítica. Então, nós temos a progressivista e a progressiva. A progressivista ela é reprodutora da sociedade, não é crítica. E aí vocês confundem, porque tem escola nova. Ué, mas você não acabou de falar da escola nova que colocou o aluno como centro? Está falando da aprendizagem, né? Não está, no caso aí, criticando a sociedade vigente, o sistema, que é o que cai na prova em relação a essas tendências. Então, no caso do Brasil, a corrente que obteve maior repercussão foi a escola nova, tá aí, como vocês falaram. Mas essa tendência progressiva, ela já parte de uma análise crítica, a progressista, que é diferente da progressivista. Anotem esses 2 termos para vocês não esquecerem, tá? Também. Muda as palavrinhas de acordo com o autor, como eu te falei. Por isso que eu dei aqui todos os autores que falam das tendências pedagógicas. Então, Saviani, Libânio, a Mizukami, quando fala das abordagens, né, do ensino. Vamos estudar. Então, vamos lá, didática. Olha, pode esperar que amanhã vai cair uma questão de didática. É importante, né? Se tiverem dúvida, que didática está aí. Ó. Todas essas questões, a maioria que eu estou dando para vocês,
e que é de questão de concurso público que eu tirei, foi tirado daquele livrinho que eu falei para vocês, que é a Bíblia da Educação, chamada Libânio, didática. Lá tem tudo. Então, vejam, a didática, ela assegura o fazer pedagógico na escola, é uma disciplina pedagógica. Então, nesse entendimento, a didática se caracteriza como mediação. Vejam, ela é a mediação entre as bases teóricas científicas e a prática docente. Então, didática, mediação entre a prática e essas metodologias aí científicas. Ela opera como uma ponte entre o que e como do processo escolar. Então, o que ensinar, como ensinar, didática. Ela é, pois, uma disciplina da pedagogia que estuda o processo de ensino através de seus componentes. E aí, quais são esses componentes? Letra A, nós temos a técnica, o professor e o aluno. Letra B, o currículo, os conteúdos escolares e a técnica. C, os conteúdos escolares, o ensino e a aprendizagem. D, os conteúdos escolares, o objetivo do aluno. Ou E, o aluno e o professor. Não olhem, né, nos slides aí, para quem já viu. Vocês estão fazendo a prova amanhã. Então, esquenta a cabeça aí. Qual que vocês colocariam? A gente está falando de didática, né? Ela é a base, é a mediação entre a base teórica, científica e aí a prática escolar. Então, ela estuda o quê? Vocês colocariam essa? Muito bem. Se a gente já falou aqui que ela é a base entre essas metodologias teóricas científicas e a prática, então só pode ser os conteúdos, o ensino e a aprendizagem, tá? Não confundam. E aí vem sobre a avaliação. Também vai cair uma prova, uma questão sobre avaliação amanhã. Não esperem que não, porque vai, né? Didática, avaliação é certo cair. Então, a avaliação da aprendizagem, ela adquire seu sentido na medida em que se articula com um projeto pedagógico e com esse seu subsequente projeto de ensino, né? Então, essa avaliação, tanto no geral quanto no específico da aprendizagem, não possui uma finalidade em si. Ela é um curso de ação que visa construir um resultado previamente definido. Segundo Lucchesi, então Lucchesi é outro autor da educação, fala de avaliação de aprendizagem também. Ele diz que a avaliação, diferente da verificação, então avaliação, verificação, avaliação escolar, verificação escolar. Então, diferente da verificação, ela envolve um ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer com ele, na verdade, né? Então, a verificação já é o contrário, né? Ela é uma ação que congela esse objeto. Ela não leva em conta o objeto. A avaliação, sim, né? A avaliação, por sua vez, ela direciona o objeto numa trilha de ação, certo? Então, de acordo com o anunciado acima, é correto afirmar. Também foi uma questãozinha da Serra, essa aí, tá? Bem grande, mas eu quis trazer aqui para vocês. Então, veja, o ato de examinar tem como função a classificação do educando em aprovado ou reprovado? Então, a gente está falando de avaliação. E aí existem diversos tipos de avaliação. Verificação, né? Exames, quando eu falo ato de examinar, está falando de exames, né? O ato de examinar importa que todos os estudantes aprendam com qualidade e não somente com a classificação dos que aprenderam e dos que não aprenderam. Terceira, o ato de avaliar tem como função investigar a qualidade do desempenho dos estudantes, tendo em vista proceder a uma intervenção para a melhoria dos resultados, caso seja necessário. Então, qual estão corretas? A, que é somente a primeira, a B, que é a 2, a C, que é a 3, a D, que é a 1 e 2, ou a E, que é a 1 e 3. O que vocês acham? A C?
apenas a 3, apenas a 3. O ato de avaliar tem como função investigar a qualidade do desempenho dos estudantes, tendo em vista proceder a uma intervenção para a melhoria dos resultados. E aí, vamos lá? Todo mundo falou C, né? É a E. A E está aí, ó, as afirmativas 1 e 3. Porque, olha, como que vocês têm que prestar atenção. O ato de examinar afirma que o aluno não sabe, é exame, lembra? A verificação congela o objeto. A avaliação direciona ele para uma ação. Então, é no ato de avaliar pontos que o aluno ainda não sabe, porque depois o aluno poderá vir a saber. Né? Então, os exames são classificatórios, a avaliação é dinâmica. É a 1 e a 3. Vamos ver, ó. O ato de examinar tem como função a classificação do educando é aprovado ou reprovado. Tá certo, galera. Mas vocês foram em quê? Vocês foram na mais bonita, né? Nem sempre a mais bonita, dependendo do contexto, é a mais certa. É, mas olha só, o que eu falei da interpretação de texto também? Você tem que interpretar o que a questão está pedindo. No caso da mais bonita, geralmente é uma só. No caso aqui, não. Ele está falando de avaliação e de exame. E de avaliação por classificação por exame. Tá? Então, a correta aí é a 1 e a 3. Tá? Eu vou dar um desconto que vocês já estão cansados, né? Mas não cansem. Lembra, vamos estudar para gabaritar essa prova amanhã, até a exaustão, tá? A sociedade atual, chamada de sociedade do conhecimento, da informação ou da aprendizagem, está conectada na informática, que é um dos setores que mais tem crescido em todo o mundo. Então, ó, metodologias ativas. Quem comprou o meu cursinho, eu tenho lá uma aula gravada sobre as metodologias ativas. Vai cair, está aí no edital aí da Serra, metodologias ativas, né? Não só mais, olha como já está mudando, incluindo a internet, as redes sociais. Então, nós temos hoje o ensino híbrido, né, que são vários híbridos, várias maneiras usando a tecnologia de dar aula, né? Então, se atenta aí para isso. Para que as novas tecnologias, especialmente a internet, possam ser utilizadas na educação, é necessário que todos os envolvidos, grupos diretivos, professores, alunos e comunidade acadêmica tenham uma mudança de mentalidade. Urge que a tradicional cultura de academia sofra rupturas e uma nova mudança de cultura, já aconteceu, de concepções de paradigma que seja criada e implementada, no qual o papel do professor e do aluno terá que necessariamente sofrer mudanças. Essa questão foi antes da pandemia, olha como ela é atual. Depois da pandemia, tá? Foi uma questão de concurso da Serra sobre as tecnologias. Hoje a tecnologia, naquela época era informática, né? Mas olha como ela é atual, né? E aí, de acordo com a situação demonstrada, todas as alternativas a seguir estão corretas, com exceção de... Então, ele fala da importância aí, né, de se adequar ao ensino a essa nova era da internet, né? Então, o ensino, a academia, quando diz academia, as universidades, onde produzem aí as teorias científicas, metodológicas, elas têm que sofrer essa ruptura. Então, uma nova metodologia de ensino está aí posta para a gente, né? Principalmente aí agora, depois dessa pandemia, já está implantada aí, que a gente sabe. E aí, diante disso tudo, qual o papel do professor? Com exceção de quê? Né? Da importância aí dessas novas tecnologias. Mas tem agora os Chromebooks, na escola que eu trabalho da Serra, chegou. Mas aí, olha só, gente, que é importante. Esqueçam a crítica na hora da prova. Tem que ser o que está posto nos documentos.
Ah, a Serra falou que ela pensa no professor, que é muito bonito, isso aqui. Mas aí ela não pensa, vamos dizer, né? Mas, professora, ela não pensa. A gente tem que, no dia da prova, se afastar de todas as nossas ideologias e opiniões. Tem que ser o que consta nos documentos oficiais. A Serra não vai querer te saber da nossa opinião no dia da prova. E ela pode interferir, sim, numa questãozinha de concurso. Porque, às vezes, você está tão enraizado de pensar aquilo, né, que está certa, não está errada, na sua opinião, que você vai lá direcionar para isso aí. Poxa, mas eu trabalho na Serra, não tem um computador na minha escola? Está errado. Aí vai lá e coloca. Isso aí. E aí? A D? D. Com a mudança do perfil docente, este deixa de ser essencial no processo ensino-aprendizagem. A D é a errada, no caso? É a letra D. Tá aí, né? Com a mudança do perfil, esse deixa de ser essencial. Por quê, professor? É errado. Olha, alguém falou aí. Eu acho que é a E. Tá vendo? Vocês confundirem assim amanhã, vai ficar complicado. Não podem, Mas aí é o errado. Tá? É o errado. Ele não deixa de ser essencial. Sim, é isso aí. Isso aí. Mas aí o que, que nós vamos fazer? Fazer a questão de acordo com o texto. O que está pedindo essa questão específica? Então, vamos lá. Plano de aula, planejamento. A aula é a forma de organização do processo de ensino. É durante a aula que se organiza as situações docentes, as condições e os meios necessários, né? Então, o plano de aula é um detalhamento do plano de ensino. As unidades e subunidades são especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. Essa aqui é para todos os cargos, tá? Então, vejam, a preparação das aulas é uma tarefa indispensável e, assim como o plano de ensino, deve resultar num documento escrito, que servirá não só para orientar as ações do professor, como também para possibilitar constantes revisões e aprimoramento de ano para ano. Na elaboração do plano de aula, deve-se levar em consideração, primeiramente, que a aula é um período de tempo variável, né? Então, nesse processo de ensino-aprendizagem, se compõe de uma sequência articulada de fases. Então, o que ele está pedindo? Vocês já leram tanto que a mente está cansada que, quando chega na pergunta, nas questões de responder, já não sabe o que está pedindo. Aí vê lá qualquer uma lá que está bonita e joga. Mas tem que analisar primeiro. Ó. Ele está pedindo o quê? Interpretação de texto. A professora não está aqui, a Letícia, mas ela diria. Está pedindo as fases de uma sequência articulada de fases de um plano de aula. Qual é essas fases? Também foi uma questão da Serra, tá, galera? Questão da provinha da Serra. Vocês fazem plano de aula, né? Vocês fazem o plano de ensino de vocês no dia a dia, e aí, isso aí, vocês vão lá para o contexto de vocês. E fazem o planejamento do plano de aula. Então, quando vocês vão planejar a aula de vocês, vocês fazem o quê? Vocês selecionam o conteúdo, as tarefas, o planejamento, organizam o tempo. Qual que vocês colocariam aí como certa? A D? B? Preparação e apresentação dos objetivos, conteúdos, desenvolvimento da matéria, uma consolidação, a fixação, aplicação e avaliação. Todos concordam que é a B?
Aê? Alguém falou E. Organização dos conteúdos, organização dos recursos ser utilizados, elaboração de exercício e organização do tempo. Vamos lá, então, saber qual é? Alguém quer dar mais algum palpite? É a B, galera, olha lá. É um plano de aula, não é um plano de ensino. Então, você vai preparar e apresentar quais os objetivos daquela aula e o conteúdo. O desenvolvimento dessa matéria, desse plano de aula. A consolidação, que é a fixação, né? E a aplicação dessa aula. E, por último, a avaliação. Tá? Didaticamente, essa é a maneira correta de preparar um plano de aula. Né? Então, você tem, eu vou fazer a aula tal. Quais os objetivos? Tem que avaliar. Então, veja, as outras realmente não tem. Então, a cada aula a gente avalia, não é assim? Os objetivos, tá lá, ó. Apresentação dos objetivos. Vamos lá, então. Olha só, orientações e ação para a relação das relações étnicos raciais. Todo concurso é obrigatório, processo seletivo caiu uma questãozinha relacionada a eles. Eu coloquei essa lei aí das relações étnicos raciais, né? No grupo para vocês, está lá no Drive, compartilhei no grupo com todo mundo. É importante aí a gente saber. Então, tá aí, letra A, auxilia no... vamos lá. O documento Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnicos Raciais, ela propõe ações para que a escola possa pautar sua prática no reconhecimento, na aceitação e no respeito à diversidade racial. Uma escola com esses preceitos deve recusar ações que A. Auxiliem no fortalecimento da autoestima e do orgulho ao pertencimento racial dos seus alunos e alunas. B. Trabalhe a questão racial como conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo. C. Incorpore como conteúdo do currículo escolar a história e a cultura do povo negro. D. Reforcem posturas etnocêntricas de estereotipos e preconceitos atribuídos ao grupo negro. Ou E. Reconhece e valoriza as contribuições do povo negro. D. Porque o que ele está pedindo? A errada. Recusem ações, tá? Então, está aí a correta, né? No caso, é errada. A escola não pode reforçar essas posturas etnocêntricas de estereotipos e preconceito atribuído ao grupo negro, né? Então, essa aí é a errada. E aí, uma sobre Piaget e Vygotsky, mais uma, que é importante aí, que a gente sabe que cai. Sabe-se sobre Piaget e Vygotsky que há convergências e divergências. Eu fui bem clara na aula passada sobre as diferenças entre um e outro. Vocês conseguiram assimilar que eles têm pontos importantíssimos que são semelhantes e que são diferentes? Então, vejam, no aspecto geral, as diferenças decorrem da diferença de foco, as divergências decorrem da diferença de foco dos estudos de cada pesquisador. Enquanto Piaget estava interessada em como o conhecimento é construído, e com isso a teoria é um acontecimento da invenção ou construção que ocorre na mente do indivíduo, Vygotsky estava interessado na questão de como os fatores sociais e culturais influenciam no desenvolvimento intelectual. Tá? Eu sou apaixonada por Vygotsky, assim, porque é muito, muito correta, é muito atual a sua teoria, né? Com base nessas diferenças, marque a alternativa que apresenta o que ele está pedindo. A divergência marcante entre os estudos desses teóricos. Então, veja, qual a divergência entre os dois?
Dentro, claro que tem várias outras, mas dentro do que foi listado aqui, o que é diferente entre eles? Letra A, relação entre o papel da linguagem e a interiorização da palavra. Letra B, a relação entre o papel da fala egocêntrica e a fala socializada. Letra C, a relação entre linguagem e pensamento. Letra D, a relação entre o desenvolvimento e a fala social. Ou letra E, a relação entre o papel da linguagem e o desenvolvimento da fala. O que vocês acham? E aí, já chegaram à conclusão? Qual? B? B de bola? A relação entre o papel da fala e a fala socializada? Então, vamos lá. Letra D. A relação entre o desenvolvimento. Eles têm várias coisas que divergem e que são semelhantes, mas o principal, olha só, vocês não vão esquecer mais. O que eu falei isso hoje, sobre isso? O Piaget diz que o indivíduo, primeiro, ele se desenvolve para depois aprender. O Vygotsky diz, diferente de Piaget, ele não concorda com Piaget, ele diz que o indivíduo ele se desenvolve e aprende ao mesmo tempo. E o Piaget, por que a diferença principal entre eles? Porque o Piaget colocou desenvolvimento em fases, galera. Lembra das fases? De 0 a 2 anos, o indivíduo vai desenvolver dessa maneira e vai aprender desse jeito. De 2 a 5, né? E aí ele foi colocando. E o Piaget, o Vygotsky, era crítico dele em relação a isso. Eu já li vários livros de Piaget, de Vygotsky, né? Eu tinha alguns livros dele e aí a gente vai emprestando e vai perdendo, né? Mas ele fala sobre isso, quando ele fala sobre a linguagem, o papel da linguagem, é muito importante, né? Ele vai desenvolver aí ao longo da vida, nas interações sociais, nas interações culturais. Então, ele vai aprendendo e vai desenvolvendo. Quanto mais a gente aprende, mais desenvolve. Vygotsky, Piaget, não. Ele pegou e fez isso aqui, ó. Ele colocou em blocos. Ele pegou o desenvolvimento e dividiu em fases. Essa é a diferença. E a fala social, porque a fala social é justamente a interação, né? E aí, vamos lá, rapidinho, né? Não vão embora, vamos até a exaustão, está acabando. De acordo com a LDB, analise. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecida, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. As alternativas anteriores referem-se à incumbência de quem? Dos docentes, do estabelecimento de ensino, do supervisor pedagógico, orientador educacional ou do diretor escolar? O marido está chamando ali no telefone, ó, já tem marido atrás aí. Essas aí é incumbência de qual? Então, nós temos as incumbências, lembram? Da União, dos estados e municípios. Nós temos a incumbência dos estabelecimentos escolares, a gente tem incumbência aí, né, dos diretores, dos docentes. Quem vai assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecida? Quem vai prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento? Quem vai se articular com a família e a comunidade, criando processo de integração? Essa não veio, né, a resposta. Mas é os estabelecimentos de ensino, tá, galera? Eles são que vão assegurar tudo isso. Estabelecimento de ensino quer dizer a escola. Então, cada escola vai assegurar esse cumprimento dos dias letivos, que já vem lá estabelecido, tá?
São os estabelecimentos de ensino. No caso aí é a letra B de bola, tá? É isso aí. Mais uma questão aí sobre avaliação, né? Fala da avaliação, que é um constante debate da educação, em especial sobre sucesso e fracasso escolar. Nesse sentido, as mudanças na legislação sobre a educação vêm refletindo esses debates, e aí demonstra a determinação sobre a avaliação que está estabelecida lá na LDB. Então, essa lei, a LDB, ela preconiza ter avaliação do rendimento escolar. Qual é a questão que está de acordo com a LDB? O que a LDB preconiza sobre a avaliação? Caráter classificatório? Propriedade formativa? Foco nas necessidades econômicas e sociais dos alunos? Ou prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos? Essa não tem como errar, né, gente? Essa aí eu já falei diversas vezes para vocês. O que está escrito na LDB sobre avaliação é prevalência, é só lembrar, ó, dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Acabou, vocês não vão esquecer essa nunca mais. Tá? É o que está lá. Ele está perguntando aqui o que está lá na LDB. Tem umas bonitas aí? Tem. Né? Tem umas aí que está bonita. Mas não é o que a questão está pedindo. Ela está pedindo o que está lá dentro da LDB. E aí, se vocês forem lá dentro da LDB, na questão que fala sobre avaliação lá no artigo, diz isso aí, que essa deve ser o tipo de avaliação. Tá? Então, é lá a letra D de dado. Também está aí, ser um gabarito, né? Então, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 14, define que a lei vai estabelecer o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e integrações do poder público. Então, o que a questão quer? Marque a alternativa que não corresponda diretamente ao Plano Nacional de Educação. Essa está muito fácil, né? Qual que está destoando das demais? Letra C, plataforma Paulo Freire e portal do professor. O Plano Nacional de Educação não fala nisso, né? Ele fala sobre as metas da educação, sobre a qualidade, a erradicação do analfabetismo, sobre tudo isso, tá? E aí agora assinale a alternativa incorreta em relação à avaliação. A alfabetização. A professora já está com fome também. Vamos lá. A alfabetização se ocupa da aquisição da escrita pelo indivíduo ou grupo de indivíduos? A alfabetização deve se desenvolver em um contexto de letramento com o início da aprendizagem da escrita? A alfabetização é o exercício do aprendizado automático e repetitivo baseado na descontextualização? Então, essa é fácil. Essa vocês já matam de primeira. É a letra aí, C. Né? Ela não pode ser um aprendizado automático e nem baseada aí na descontextualização. É o contrário, né? Ela tem que ser baseada na contextualização do sujeito, levando em conta essas interações sociais. Olha o Vygotsky aí, né? Sobre a aprendizagem da escrita, não é correto afirmar que envolve um sistema de representação da fala? Envolve a aquisição de um código de transição da fala? Envolve questões de ordem conceitual? Consiste num processo de conhecimento por meio de práticas sociais? E aí? Para quem vai fazer aí amanhã a questão, né, sobre a alfabetização. Então, está falando sobre a aprendizagem da escrita. E aí? Letra B.
C, envolve questões de ordem conceitual. Gente, vocês estão fera aí, né? Nas questões específicas, tá? Então, vamos lá. Sobre a alfabetização e letramento agora. É correto afirmar que, quando uma criança é alfabetizada, isso é, aprende a ler e a escrever, é automaticamente letrada? O processo de aprendizagem de leitura e da escrita da escola não tem finalidade de preparar o sujeito para a realidade que se insere? A estrutura educacional brasileira tem formado mais ledores que leitores? Tem essa palavrinha aí, tá? De determinado autor. Letrar é uma tarefa exclusiva dos professores de língua portuguesa? Alfabetizar e letrar tem o mesmo significado, pois ambas as práticas ensinam a ler e escrever? Então, a gente quer a correta. E aí, vamos analisar. A alfabetização e letramento. Quando uma criança é alfabetizada, isto é, aprende a ler e a escrever, é automaticamente letrada. Não. Né? Letramento e alfabetização são diferentes. O processo de aprendizagem de leitura da escrita da escola não tem finalidade de preparar o sujeito para a realidade do qual se insere. O processo de aprendizagem de leitura e escrita tem finalidade, né? A estrutura educacional brasileira tem formado mais ledores que leitores? Letrar é uma tarefa exclusiva dos professores de língua portuguesa? Alfabetizar e letrar tem o mesmo significado, pois ambas as práticas ensinam a ler e escrever? Também não, porque é a primeira. Então, qual é a correta? A estrutura educacional brasileira tem formado mais leitores que leitores. Olha só, é um conceito aí dos autores que falam de alfabetização. Está vendo como é uma questão aí para confundir? Magda Soares, né? Quando eles falam, é uma crítica. Na verdade, aqui é uma crítica do autor que fala sobre isso. Tá? Ele está criticando. É uma resposta difícil essa, né? Para quem não está por dentro aí das teorias de alfabetização dos leitores, ela é difícil. E essa é fácil demais, né? É a distância entre as práticas que uma criança já domina e as atividades nas quais ela ainda depende de ajuda. É no caminho entre esses dois que ela pode se desenvolver mentalmente por meio da interação e da troca de experiência. Não basta, portanto, determinar o que o aluno já aprendeu para avaliar seu desempenho. O conceito aí destacado acima refere-se aos esquemas de ação. De quem que ele está falando? Essa não tem como errar, né, gente? ZDP, tá? Então, está aí a teoria do Vygotsky. É a distância entre as práticas que a criança já domina e nos quais ela depende de ajuda. Então, teoria do Vygotsky, interação social, cooperação do outro. A ZDP, zona de desenvolvimento proximal, que ele já sabe, que ele traz de casa e ele tem capacidade de aprender lá na ponta com quem vai ajudar, seja o professor, seja um amigo. Então, no meio aqui é a zona, né, que vocês vão ter que responder amanhã. Tá bom? É a zona de desenvolvimento proximal. E aí, né, a gente está acabando, tá, galera? Essa está acabando. No artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, afirma-se que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Segundo a LDB, devidamente atualizada, a educação infantil compreende o ensino de quê aí? Letra C, 0 a 5 anos. Então, essa, pelo amor de Deus, está de graça. Não tem como errar. Mas pode colocar dificultando um pouco, né? Educação infantil? Ah, não, isso aí é outra coisa. Gente, olha, não confundam. Quando cair na questão, ele vai falar dessa data corte, é diferente. Mas na LDB, aqui, olha o que ele está perguntando aqui, ó. Diretrizes Nacionais Curriculares, está falando dos documentos oficiais nacionais.
Quando vai sair da data corte, ele vai falar, tem um limite, tem uma data corte, ele vai te dar uma orientação relacionada a isso, tá? Não confundam. Então, mordidas costumam causar revolução na creche. Ninguém gosta que seu filho seja mordido, né? Os pais da vítima, às vezes, sentem-se culpados por deixar seu filho correr risco num ambiente com tantas crianças. Já os pais dos mordedores quase sempre ficam envergonhados com o fato. Verdade, né? Tanto a família do mordedor quanto a do mordido se sente preocupados ou agredidos. Com relação às mordidas e às agressões que ocorrem ali durante o convívio, né, das crianças, entre 1 e 3 anos, pode-se afirmar que essas ocorrências elas diminuem sensivelmente quando as crianças desenvolvem o quê? Para quem estuda educação infantil sabe, né? Que é a questão oral, que Piaget fala muito, né? Dessa questão oral aí da mordida. Ele explica isso aí muito bem. Quando fala, a criança está mordendo muito, porque ela está na fase oral, né? E morde, quer colocar tudo na boca, quer sentir, né? E aí, acabando, segundo a LDB, no artigo 18, inciso 1 e 2, a responsabilidade por assegurar a educação infantil por parte da educação básica nas escolas, no âmbito do poder público, compete a qual sistema de ensino? Municipal. Não esqueçam. E aí, acabou 14h35, a nossa maratona de estudos. Muito obrigada, gente. Espero que amanhã vocês façam uma boa prova. E coloquem lá no grupo, hein? Vamos lá compartilhando lá os saberes, para a gente ver. E quem passar, coloca lá no grupo, me marquem. Agradeço a cada uma de vocês. E estamos juntas, tá? Até breve.